Sóis azuis e brancos, Chapada. Aqui a natureza é Mara, é Maranhão. Trilhas e canyons, aves raras, rapel e muita emoção. Viver essa aventura é Mara, é Maranhão. Umba meu boi, tambor de crioula, radiola de reggae. Nossa cultura é Mara, é Maranhão. Caranguejada, peixada, cupuaçu e bacuri. Nossa culinária é Mara, é Maranhão. Pela terra ou pelo ar, é fácil de chegar e de se hospedar. Curtir a vida é Mara, é Maranhão. Sua próxima viagem vai ser Mara. Tome todas as doses da vacina e seja bem-vindo ao Maranhão. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Neste sábado, à 13h, no Balaio Cultural, o entrevistado é o cantor e compositor Gabi Lara. Balaio Cultural, com Zema Ribeiro e Gisa Franco, é aqui na Timbira M, a primeira do Maranhão. Política, saúde, segurança, educação, esporte, serviços, direitos do cidadão, cultura. Nova 1290, Timbira. Rádio Timbira. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Onze horas e 6 minutos. Marcos Saldanha.
Beleza, beleza, beleza. Manhã de sol, pelo menos aqui na capital maranhense. Muito calor. Aqui é sempre verão. Pode chover, mas fazer frio jamais. E é nesse clima que a gente chega com o nosso debate, a nossa boa conversa, a nossa boa discussão, com temas históricos, né? Pensar problemas do presente, né? Pensar a nossa realidade, discutir, né, a nossa atualidade, indo no passado, né? Fazendo as nossas referências, as nossas análises, os nossos estudos e sempre com bons convidados para nos ajudar isso. História não se faz sozinho, né? Não se vive só, vivemos em sociedade. E esse trabalho criterioso que os pesquisadores fazem, né, também é fruto de um trabalho coletivo, claro, né, a pesquisa, são orientadores, são professores, são arquivistas, né, o acesso às fontes, é um trabalho coletivo fantástico, né? Então, que prazer ter você aqui com a gente, aos sábados, sempre conversando, sempre debatendo, sempre participando, você sabe, pelo nosso WhatsApp, você pode mandar a sua opinião, a sua sugestão. Aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube, né, nos vendo na TV Timbira, o nosso forte abraço. Lembrando que todos os nossos programas, eles ficam salvos. Todos os programas da grade da Timbira, eles ficam salvos, gravados, para você rever a hora que você quiser, dar aquela pausa, enfim, parar, faz o lanchinho, volta, mas ao vivo você pode participar e interagir também pelo YouTube, fazer a sua pergunta para os nossos convidados. Hoje eu tenho uma convidada, uma jovem, ela não vai se zangar porque ela é jovem mesmo, e fez um trabalho, eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho dela, é uma dissertação, disponível também no formato e-book, ela é historiadora, é filiada ao PSOL, é uma mulher forjada no oeste brasileiro, né? No oeste de São Paulo, no oeste do Paraná, e fez uma dissertação chamada Agenda Conservadora, Ultraliberalismo e Guerra Cultural, Brasil Paralelo e a Hegemonia das Direitas no Brasil Contemporâneo, 2016 a 2020. E olha só, esse estudo, esse trabalho, ela foi vítima primeiro de perseguição, quando ela estava apresentando de forma remota a dissertação, o link dela foi hackeado várias vezes e ainda assim ela tirou a nota máxima, né, uma apresentação muito boa. Ela sofreu intimidações pela internet, né, típica dos haters, né, que tentaram intimidá-la, recebeu notificações judiciais, né, por conta do tema, né, e da empresa que ela analisou e estudou, a gente vai falar disso, mas segue com muita convicção científica, né, de pesquisa e também convicção política e de posicionamento social. Então é um prazer que eu acho que essa jovem pesquisadora é uma referência muito bacana para todo mundo aí que gosta de história, né? Mas principalmente a meninada aí das escolas, das faculdades. Eu acho que é muito legal você que está acompanhando a gente aí prestar atenção nesse papo e discutir com a gente. É um prazer receber aqui a Maiara Balestro. Maiara, muito bom dia, seja bem-vinda ao História em Debate. Tudo bem com você? Olá, Marcos, bom dia. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo. Teve uma falha porque a gente está equalizando, mas estou ouvindo você bem. Perfeito, então bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Beleza. E a primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, e eu fico surpreso, né, com isso, é exatamente que memória, caso você conheça São Luís ou alguém da tua família conheça o Maranhão, você tem, ou que referências, no caso de não conhecer, que referências você lembra do nome Maranhão, né? Onde ele apareceu para você? Numa aula, numa conversa entre amigos, numa reportagem, enfim. Eu sempre começo a entrevista com o meu interlocutor, perguntando que noção ele tem do nosso lugar aqui, da nossa cidade, onde a gente está fazendo o programa.
família que mora no Maranhão, nunca fui, né, para o Maranhão, não tenho contato com as pessoas, né, diretamente, meus ciclos de amizade, que foram para o Maranhão, mas conheço a questão da discussão em escola, geograficamente, né? Pouquíssima referência que eu tenho por conta de toda a minha bolha, né? Que eu estou inserida aqui. Agora, no caso, em Minas Gerais, no Rio de São Paulo. Então, é isso. As minhas referências são pouquíssimas. O que eu levo do Maranhão, assim, por conta na escola, na aula de geografia, né, próprio da história mesmo. Beleza, eu já aproveito para convidar você para se organizar para vir a São Luís, em especial Obrigada. Nesse período junino, viu, Mayara? Você vai adorar, tenho certeza que você gosta de festas populares, né? E a gente viu que tem um São João muito, além do carnaval, que também é muito bom, e além de todos os museus e todo o acervo patrimonial, né, patrimônio da humanidade, tudo, mas esse período é muito bacana, viu? Sinta-se convidada desde já. Eu agradeço pelo convite, vou adorar conhecer, entender sobre a cultura, né? É necessário a gente sair dos nossos espaços para entender esse Brasil que é grande. Pois é um Brasil grande, né? E você se considera, eu brinquei com você aqui na apresentação, que você é uma mulher forjada no Oeste, né? A minha pergunta é se é no Velho Oeste ou no Novo Oeste brasileiro, né? Como é isso, né? Porque você estuda ali no Oeste de São Paulo e também no Oeste do Paraná, inclusive Marechal Cândido Rondon, que no século XX é um grande, entre aspas, né, desbravador do Oeste. Essa é uma referência pessoal? Não, eu fui assim por conta, né, do programa de pós-graduação lá em Marechal Cândido Rondon. Eu não conhecia até então, porque a minha região ali de São Paulo, ela é próximo do Paraná, mas o norte do Paraná, né? O oeste é um pouco mais distante, assim, era mais da minha realidade. Aí conheci o programa de pós-graduação do Marechal, as dissertações ali apresentadas, né, que tinha temas ligados ao meu tema de pesquisa, professores relacionados com esses temas de direitos. Então, foi uma referência por conta do trabalho, né, dos trabalhos desenvolvidos nesse programa de pós-graduação da UniOeste, do corpo docente também, que tem essas pesquisas de direitas, que são referências para mim no meu trabalho, na minha pesquisa, no meu caminhar de pesquisa. Então, foi por isso que eu tive interesse no programa de pós-graduação da UniOeste. Mas eu sou historiadora de formação, né? Eu fiz História em Presidente Prudente, na UniOeste, e depois eu fiz o meu mestrado lá em Marechal Cândido Rondon, em História também, né? Pois é, Mayara, você começa a sua dissertação, né? Que para a nova direita é a polêmica dissertação, e eu achei um trabalho primoroso, falei isso e volto a repetir, eu li o texto e leio muitos livros de historiadores e muitas dissertações e teses também, que às vezes viram livros, e eu sempre costumo dar um feedback em respeito ao trabalho de quem escreve. Eu acho isso muito importante. E você tem uma escrita muito fluida, viu? Parabéns, porque o texto científico, ele tem uma natureza científica, mas a gente percebe que alguns historiadores, eles conseguem, de alguma forma, ir um pouco além do texto científico, no sentido de dar fluidez, né? O texto, ele é muito bom de ser lido, ele flui, né, para o leitor que não é exatamente um leitor de texto científico. Então, já te dou parabéns por isso. E aí, no teu texto, eu acho muito engraçado que ali nos agradecimentos, você manda um primeiramente fora Bolsonaro, antes de tudo. E aí você coloca lá, logo depois dos agradecimentos, um texto do Bertolt Brecht,
que diz o seguinte: eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a terrível notícia. Que tempos são esses, quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça. Você não silenciou, hein, Mayara? Marcos, foi complexo, está sendo complexo, mas assim, eu acho que o que está em questão hoje em dia, né, no Brasil, como a gente vivemos hoje, nesses tempos sombrios, é a democracia, né? E, além de tudo, é a questão da educação pública, a educação de qualidade, a questão da pesquisa. Então, assim, e por conta também da minha relação com o pessoal lá em Marechal, com toda a minha militância, por mais que eu comecei em 2019, ainda faltam processos de formação em relação a isso, mas eu acho que não dá para ficar, né, calado nesses tempos sombrios, então me incomoda mesmo. Então, esse trecho dele que eu coloquei me impactou demais quando eu vi a primeira vez, e eu falei, eu preciso colocar isso na dissertação, eu preciso mostrar minimamente o que está acontecendo, né, o incômodo que eu tenho disso. Eu acho que é necessário a gente, a juventude, prestar atenção no que está acontecendo no Brasil para poder lidar coletivamente com o que está por vir, ou com o que já veio e ainda o que terá ainda para vir. Então, assim, foi por isso que eu coloquei esse trecho, né? Porque é um trecho que fiquei muito impactada. Eu acho que não dá para a gente escapar. Eu acho que nós precisamos ocupar espaço de forma qualificada, né? Levando em consideração que produzir é ciência, não é, são fatos, tá ali, tem fontes que comprovam toda a argumentação, referências teóricas também. Então, assim, eu acho que é isso. Pois é, e caiu como uma luva, viu? Nunca tinha visto um poema cair tão perfeitamente ali num agradecimento, colou, deu liga. Aliás, o texto é bem costurado, as coisas estão no lugar certo, viu? O teu orientador deve estar muito orgulhoso disso. Por falar em referências, você usa uma referência no teu texto que eu não conhecia, claro, Flávio Henrique Casimiro, né? Um livro dele, A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica no Brasil Contemporâneo, né? Aí você discute, né, a nova direita, né, e os avanços de aparelhos privados de hegemonia ali, que ele é o referencial dele dos anos 80 e 90 que ele estuda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova direita. O Douglas é professor lá em Santo André, e ele me mandou, foi ele que me falou de você, assim, ele leu da matéria do Intercept sobre você, e falou, tá aí uma boa sugestão de entrevistada. Eu digo, vou atrás, gostei, li, me solidarizei, né, a você, e achei que era legal a gente conversar, né? E aí, essa coisa da nova direita, eu recebo, sendo professor de história, de vez em quando me chega a mim esses vídeos do Brasil Paralelo. E aí sempre ele vem acompanhado dessa história de história verdadeira. Agora você vai saber a verdadeira história. E eu me lembro, quando eu vejo esses vídeos, lembra sempre essa coisa do professor que em sala de aula se coloca nessa condição de eu vou te contar a verdade. Eu vou contar a história verdadeira. Aí o aluno reproduz, o professor me contou a verdadeira história, né? E que trabalho que dá em sala de aula de desfazer esse equívoco da verdadeira história, né? Você explicar a construção da história, a construção da fonte. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho disso, né? Essa coisa da história verdadeira, né? Que a nova direita tenta implementar, porque ao mesmo tempo não me parece uma tarefa difícil, Mayara. Eu não sei se você concorda comigo, no sentido que é muito forte nos alunos essa ideia de que eu preciso que alguém me conte a história verdadeira.
né? Então há uma expectativa das pessoas por alguém contar, mas qual a verdadeira história disso, né? A mídia às vezes faz muito isso, né? Dá uma ideia de que vai contar a verdadeira história. E o Brasil Paralelo foi lá e ocupou esse espaço, reivindicou esse espaço de, bom, aqui está a verdadeira história. E ainda sob o manto de que aqui não tem ideologia, aqui você conhece é repleta de ideologias. A que a gente vai contar não como se isso fosse possível de acontecer. Então eu queria discutir um pouquinho essa coisa da nova direita e dos aparelhos privados de hegemonia a partir dessa premissa da questão da verdade que a direita tem reivindicado, mas que ela já está há bastante tempo impregnada, desde o positivismo e desde muito tempo. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Perfeito, Marcos. Ótima colocação. Então, essa questão, que o Flávio Casimiro, ele foi, né, você pode perceber, quem leu a minha dissertação, ele foi o principal referencial, né, ele e o Antônio Gramsci, se articulando também com alguns referenciais, né, teóricos de cunho marxista, só que eu tive contato com o trabalho do Flávio antes mesmo de entrar no processo do mestrado, né, porque esse livro dele é fruto da tese dele. O Flávio, ele fez o doutorado na Federal Fluminense, né, na UF. Atualmente ele é professor, né, do Instituto de Caldas, de Minas Gerais. Quando eu tive contato com esse livro, foi um ganho para mim, porque era realmente que eu queria tentar desdobrar em relação para pensar num projeto de pesquisa. Para pensar, porque assim, o meu ponto inicial era entender esse processo de partidização, desses grupos que vinham se articulando, né, com movimentos, sujeitos dessa nova direita. Então, assim, para mim poder compreender essa relação, né, com o meu objeto de pesquisa, que é o Brasil Paralelo, enquanto historiador, eu tinha que contextualizar da onde que vinham esses grupos, como eles surgiram. E um ponto de partida foi a obra do Flávio, foi a tese do Flávio, né? E outra questão também, que considero que alguns teóricos apontam, que essa nova direita, ou que esses grupos, eles surgem em 2013. Eu tenho a discordar com isso. E o trabalho do Flávio apresenta muito bem esses pontos, né, de discordâncias com essas questões que falam que sujeitos, os grupos da nova direita surgiram em 2013. Ele vai falar, ele aponta isso na tese, um dos principais apontamentos dele, que não, esses grupos não surgem em 2013, essa nova direita, ela está se articulando ali no processo de redemocratização, principalmente, né, na década de 90, essas organizações da nova direita, ela se expande na sociedade civil e através dessa expansão dessa nova direita, ela ganha um corpus, um modus, como ele, o Flávio utiliza, né, um modus operandi, né, na sociedade. Aí ele vai caracterizar como organizações de cunho ideológicos, de cunho estrutural. Então, para mim poder tentar entender essa relação dessa nova direita, a partir do Flávio, essa contextualização que ele fez, né, o principal referencial dele é o Gramsci, ele aponta que essa nova direita ela surge na década de 90, com a expansão dessas organizações na sociedade civil, né, tendo relação direta com o Milênio, Von Mises, Instituto Liberal, toda essa articulação que eu fiz na minha dissertação, né, para entender o meu objeto de pesquisa, que é o Brasil Paralelo. Então, eu fiz esse processo de contextualização, tentando entender essa nova direita e o que ela tem diferente, né, dessas direitas da extrema-direita, e por que eu não colocaria essa nova direita no contexto das jornadas de direito de 2013. Então, para mim, a partir do Flávio Casimiro, a minha principal hipótese é que essa nova direita ela surge no contexto da década de 90. E nesse mesmo contexto, Mário, que ali o Olavo de Carvalho está se articulando com esses grupos, né? É muito importante a gente pensar na articulação do Olavo de Carvalho com esses grupos. Um tempo depois, né, na década dos anos 90 para os anos 2000, em 2002 vai surgir o Mídia Sem Máscara também, né? Então, assim, já tem nas plataformas
digitais esse tipo de material que antecede o Brasil Paralelo, né? Tem essa produção de consenso na sociedade civil. Então, a partir dessas produções de consenso, dessas narrativas que estão sendo produzidas nessas plataformas digitais, tempo depois surge o Brasil Paralelo, né? A articulação com essas organizações, esses grupos. Só que o Brasil Paralelo, diferente do MBL, ele surge diretamente nas redes. Essa nova direita, ela se articula nas redes, nas ruas. No caso, o MBL, mas o Brasil Paralelo, mais me surpreendeu que ele surge nas redes, né? Então, é nas redes que ele tenta se articular, e principalmente tendo como pauta central a disputa da história, né? Enquanto você tem uma produção ali, material audiovisual do Brasil Paralelo, falando de 1964, entre armas e livros, e outra organização da nova direita, você vai ter material reproduzindo e legitimando todo aquele discurso que está presente nas produções do Brasil Paralelo. Então, assim, para mim entender toda essa relação, essa dinâmica do Brasil Paralelo, eu fico realmente na articulação com esses grupos, com essas organizações da nova direita. Então, assim, quando você, que foi professora, né, no final do ano passado, numa escola pública de São Paulo, e eu passei um trabalho falando para os alunos, fazendo uma pesquisa de campo na internet, procurando sobre a história do Brasil República. E justamente o primeiro material que tinha no Google era do Brasil Paralelo. Então, assim, igual você falou, igual você falou, como um jovem tem acesso, minimamente acesso à internet, e vê as produções da Brasil Paralelo e vai de com o professor de história, é muito difícil a gente poder lidar com isso, porque está na internet, está ali, não tem nem as ferramentas necessárias para poder trabalhar no ambiente de trabalho, né? Então, assim, é muito difícil mesmo. Só que eu tenho a discordar um pouco para um público-alvo. Ele não tem um público-alvo, ele tem vários nichos, e a partir desses nichos, né, ele consegue articular um projeto a longo prazo, que tem, dentro desses nichos, tem jovens, tem até professores, pedagogos, eu já vi muitos, assim, eu não mapeei o público-alvo na minha dissertação, porque não deu tempo, mas tem pedagogos, tem empresarial atuando ali, então, assim, são vários nichos, para além de uma juventude, né, mas principalmente o público-alvo são os jovens e são professores. Então, assim, o que mais me surpreendeu para analisar, ver os comentários do YouTube ali do Brasil Paralelo, você vê muitos professores comentando, eu sou professor de história também, eu tenho com alguns professores marxistas. Então, assim, é uma legitimação de tudo que já tinha sido construído desde a década de 90. Você encontra nessas plataformas digitais uma certa legitimação de toda a produção. E, querendo ou não, é uma produção bem feita, porque eles têm dinheiro. Então, assim, você vê todo esse discurso sendo legitimado, né, por essa editora, por essa empresa. E alguém que tem minimamente acesso à internet fica deslumbrado com esse tipo de conteúdo. E também de toda essa narrativa que essa nova direita aí já perpetua, que já vem na década de 90, que as universidades estão tomadas por marxista, que o marxismo cultural ganhou, que é preciso combater professor de história. Então, acho que é isso, não sei se respondi de forma direta. Pois é, e lá no texto, você coloca, né, você já falou aí do Olavo de Carvalho, mas falou das entidades que apoiam o Brasil Paralelo, né, o Instituto Milênio, Instituto de Estudos Empresariais, Fórum da Liberdade, Instituto Liberal, Instituto Borborema, Instituto Von Mises Brasil, enfim, essa turma toda por trás, investindo no Brasil Paralelo. E ontem mesmo você postou, acho que foi ontem, você postou, por exemplo, de como essa turma, e o Brasil Paralelo inclusive também, mas essa turma toda está por trás dos anúncios do Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Quer dizer, esse ambiente de rede é um ambiente, porque a gente está falando de alunos, mas não só alunos, é que acaba que professor
fala um pouco disso também. Então essa turma opera, né, opera mesmo nas redes sociais, pragmaticamente, né? E aí eu sempre associei o seguinte, é que a nossa moçada, alunos, eu sou professor também do ensino médio, viu, Maiara? Além de jornalista, trabalhar em rádio e TV, essa moçada opera muito na coisa dos jogos, porque a meninada navega pelos jogos e os anúncios aparecem nos jogos gratuitos onde eles estão, eles não pagam, né? Então aparece muito na... Então eles têm contato, eles estão muito expostos a esses anúncios todos, não só eles, mas é como isso, com grana, vira um negócio muito forte, né? E aí, a gente está vendo a garotada, jovens, ali 20, 30, como essa garotada está virando também conservadora, não por convicção, mas está acabando entrando nesse exército aí todo, com muita vulnerabilidade. Por isso você fala, doutrinadores do pensamento liberal. E nos acusam de ser doutrinadores. Aí é que está a história, né? E a gente trabalhando com o fundamento histórico, com a pesquisa, com a metodologia, e eles por um caminho mais fácil, né? Porque o fascismo, ele busca um apelo emocional, ele é muito mais fácil de ser consumido, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Sim, exatamente, né? E recentemente eu estava lendo alguns artigos sobre a relação dos gamers com a extrema-direita, e como isso está sendo mobilizado. Só que a questão específica do Brasil Paralelo, você vê anúncios, eu recebo diariamente pessoas por falar, é impossível você acessar o YouTube, é bombardeado da Brasil Paralelo. E eles gastam muito com anúncios. Então, eu até postei, fizeram um levantamento sobre os anúncios. Então, assim, pensando estrategicamente, né, obviamente, e a produção deles, né, audiovisual, é muito bem feita, né, por conta de toda a questão do capital material que tem. Então, assim, é uma coisa que realmente um jovem vai assistir, ele fica impactado. E, como eu já disse, ressalta aquele discurso meritocrático, antifeminista. Então, essa relação direta com o gamer, eu não cheguei a analisar, né? Claro, você, hipoteticamente, você consegue ver que tem esses anúncios em espaços dessas plataformas, né? Mas, enquanto isso, legitima mesmo, né, toda essa narrativa e aqueles jogos pesados. Pois é. Aí tem essa questão, Marcos. Sim, pode continuar, pode seguir. Pois não, eu te interrompi, pode seguir. Não, a questão do fascismo que você contou, né? Como o fascismo realmente ele mobiliza, ele produz um certo sentimento na pessoa, ele desperta aquele sentimento na pessoa, né? E as produções do Brasil Paralelo, você vai pegar no meu caso, vai analisar, né? Quem pega para assistir, ver aquela música de fundo, aquela produção estética de fundo. Então, uma pessoa que vê aquilo ali, ela faz até eu já tive relações diretas com aquela série Game of Thrones. Então, assim, tem todo esse sentimento para despertar, para a pessoa assistir mais produção e mais produção e assim por diante. Para formar uma produção de consenso mesmo. Eu assisti, inclusive, Maiara, alguns programas dele, e acredite, foi uma professora que me mandou, viu? Foi uma professora que me enviou o link de alguns vídeos dela. É curioso, né? Uma professora de arte me mandou e ela ouve, né? Ela é ouvinte, é muito, enfim, e acontece essas coisas também. Eu queria discutir com você, Maiara, alguns conceitos, como, por exemplo,
você trabalha lá no teu texto a diferença do fascismo clássico para o neofascismo e fala em pós-fascismo. Eu queria que você ajudasse o nosso público a entender um pouquinho esses conceitos, porque ali existem algumas pessoas dizendo que nós exageramos. Eles são direitas e não extrema-direita, eles são liberais e não ultraliberais, e eles não se identificam com o fascismo. Mas quando você traz os conceitos de fascismo, está claro, está claríssimo o que é. Mas eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais esses conceitos. O que você está chamando de neofascismo, de pós-fascismo? Como é que você usa aí esses termos para denominar quem é quem nesse momento agora, né? Quando a gente está vivendo exatamente nesse instante em que você, inclusive, é perseguida, é ameaçada, quer dizer, o que é cada coisa dessa aí? Como diz o meu orientador agora do doutorado, eu não gosto de falar que todo mundo é fascista, eu acho que a gente tem que pensar, né, e entender quais nichos são esses, quais grupos são esses. E no caso, especificamente do Brasil Paralelo, eu consegui identificar com o tempo de pesquisa, entre ali o período do final de 2018, quando eles voltaram para São Paulo, porque eles era uma empresa de Porto Alegre, em Porto Alegre, contexto de golpe midiático, né, de 2016. Então, eles foram fundados em Porto Alegre, aí depois foram para São Paulo, né, depois a eleição do Jair Bolsonaro, e eu comecei a identificar essa relação direta com o governo Bolsonaro, né, com a extrema-direita. Até então, eu usava a nova direita, né? Eu acho que não é nova direita. A nova direita, ela se encaixa até um certo momento, depois do mantivo. Só que o que eu tentei entender na dissertação? Como esses sujeitos, esses grupos, esses movimentos se articularam num processo de fascização. Nesse contexto que eu já comentei anteriormente, que esse contexto pós-redemocratização, na década de 90. Então, há um elemento por trás de todo esse neofascismo, que é o processo de fascização. E esse neofascismo, para mim poder entender, eu utilizei as leituras dos clássicos do fascismo, né, do Batson, do Konder também, e principalmente do Marcelo Badaró, né, que é um professor meu, para entender o que seria esse neofascismo, né? Como eu destaquei isso na minha dissertação. Como eu posso entender? Porque nós não vivemos num regime fascista de fato, né? Por trás há um governo com traços, com caráter neofascista. Há elementos por trás disso. Então, assim, essa relação que eu fiz para poder entender o Brasil Paralelo nesse processo de fascização, tendo como base o Marcelo Badaró, eu até apontei isso, né, na dissertação, esses 3 elementos. Você precisa entender o governo, você precisa entender o regime, no qual nós vivemos no regime fascista, não dá para falar que é fascismo. Há elementos novos para poder entender esse processo, não fascismo clássico. O Enzo Traverso vai trazer pós-fascismo, ele vai falar no pós-fascismo. E do Badaró, ele né, o regime, o governo e a figura que está por trás desses dois elementos, que é o regime e o governo, no caso do governo Bolsonaro. Então, no caso do Brasil Paralelo, eu fiz esse movimento de entender, o primeiro capítulo, de entender essa relação, seria o fascismo clássico, mas principalmente pensar um neofascismo, principalmente pensar no neofascismo no processo de redemocratização, mas a partir da década de 90, dos anos 2000, num processo de fascização, no qual a articulação das organizações da nova direita, né? E como esse processo de articulação com esses grupos e esses movimentos, o Brasil Paralelo se insere, o meu objeto de pesquisa se insere nesse contexto de fascização. Mas assim, eu acho que
temos que tomar muito cuidado em falar que esses caras são fascistas, né? E desdobrar o conceito, entender o conceito de neofascismo a partir, talvez, do fascismo clássico de leitura. Agora, na minha tese, eu aprofundar um pouco sempre no fascismo, né? Então, nós podemos pensar no governo Bolsonaro sendo um governo neofascista, levando em consideração a história do tempo presente. E novas ferramentas de pensamentos, de consenso que está sendo, né, colocado aí na internet, com esses links, com esses grupos, né? Então, assim, temos que pensar muito. Eu levo em consideração que o Brasil Paralelo, a articulação que ele tem com o neofascismo, ele se assemelha mais com o processo de partidização. E o neofascismo, né, Marcelo Badaró, eu entendo que tem esses 3 elementos, como eu já citei, principalmente pensando nessa relação de extrema-direita, que é o Bolsonaro, e o governo tem elementos fascistas, mas não se lida como um governo fascista por conta que estamos no fascismo clássico. Né? E entender que a especificidade de contextos históricos da Itália com o Brasil com a América Latina. Né? Então, assim, há vários elementos novos que estão em movimento, que nós precisamos, né, historiadores, ou com a democracia mesmo, levar em consideração para não colocar só. E no caso do Brasil Paralelo, eu tenho que entender a relação deles com esse processo, com essa articulação do neofascismo, mas principalmente no processo de partidização e de toda essa produção material e rede, organizações aí dessas novas. Beleza, Mayara. A tua imagem está ótima aqui na TV Timbira, quem está acompanhando a gente, e tem alguns comentários e participantes, mas o teu áudio, ele está picotando, ele está falhando um pouquinho, então eu não imagino que seja problema de internet, porque como o áudio está perfeito, e geralmente quando o problema da conexão, a imagem, ela falha, a imagem está perfeita, mas o áudio está picotando. Eu queria que você desse só uma olhada aí na questão do teu áudio, do teu... Né, como é que você está falando? Tá dando umas picotadas, só para você ver, eu não sei como é que... Bom, e vamos para a participação dos nossos ouvintes, lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, 98 é o código daqui de São Luís, 9232-6290, para você participar. Você pode mandar o áudio, aqui você que está ouvindo a gente pelo rádio ou pelo streaming do rádio, 98, que é o código de São Luís, 9232-6290, viu? Também, algumas pessoas estão falando, Francisco, que o meu áudio estaria um pouquinho baixo, só para a gente ver aí também como é que está essa equalização para o ouvinte que está acompanhando, né? Bom, então vamos lá. O Douglas dizendo, na expectativa sempre de um excelente debate de história, né? Hoje discutindo um grupo que tem por prática fraudar a história. Eu ouço muito isso, Mayara. O Douglas sempre fala isso, né? O que o Brasil Paralelo faz nada mais é do que uma tentativa de fraude da história, né? Fraudar a história. Já já eu discuto com você também essa questão da fraude. O Carlos Roger, colega aqui da Rádio Timbira, está na escuta do programa, sensacional, pedindo para a gente anunciar que na madrugada tem Linha do Tempo. Olha, madrugada aí, você que gosta de rádio, acompanha a Rádio Timbira, programa Linha do Tempo, com esse monstro, colega que eu tenho um orgulho, um abraço para você, Carlos Roger. Gosto muito de você e fico muito feliz que você esteja aqui na Rádio Timbira com saúde, comunicando, que é o seu talento, viu? Muito bacana, um abraço para Deise Waldorf, o Cleverson Williman, ouvindo a gente, professor Vitor Coelho, professor aqui da Ampur, Maranhão, abraço para você, abraço para o Raimundo Pinto, acompanhando a gente em Brejo, no Baixo Parnaíba, muito legal. Quem mais? O Vitor Coelho dizendo o seguinte, historiador também aqui da Ampur, dizendo o seguinte, eles se apropriaram da ideia de serem antissistema, mas tem dinheiro, estrutura e tempo que nós historiadores não temos. Com muita frequência aparece anúncio deles no YouTube, quando vou abrir algum vídeo, né, do Brasil Paralelo, é isso mesmo. O Marcos Fabrício ligado também em Tutóia, você precisa conhecer Tutóia, viu, Mayara? Tutóia aqui no litoral maranhense fica entre o delta do Parnaíba e os Lençóis, só isso. Para te dar vontade. Você imagina um lugar no litoral
praia, dunas, tem delta do Parnaíba e tem os lençóis. Só aí você imagina, só 5 horas de carro daqui da capital maranhense, você passando por Barreirinhas, Paulino Neves, só isso. Só para te deixar com vontade. A Sara dizendo o seguinte: IP e EMA São José de Ribamar, ligadinha no História em Debate. Conheci o Brasil Paralelo esse ano. Fiquei encantada pelas produções, mas ao mesmo tempo encabulada quando eles afirmam contar a história verdadeira. Abração, hein, Sara? Muito obrigado. Você tá vendo? É uma aluna, viu, Mayara? Dando um feedback pra gente. É uma aluna do ensino médio dizendo que ficou encantada com a produção. Olha como a coisa é pensada. Viu o feedback dela? Mas, ao mesmo tempo, encabulada, entre aspas, quando eles afirmam contar a verdadeira história. Agradeço demais por trazer esse assunto à tona. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, as participações dos nossos ouvintes. Essa coisa do se apropriarem da ideia de serem antissistema, mas tem dinheiro e estrutura, eu acho legal você comentar essa questão em especial, a coisa do programa, a aluna falar da qualidade, né? E a gente discutir a coisa do fraudar a história. Eu acho legal a gente falar isso, que na verdade o que o doutor está dizendo, o que eles fazem é uma fraude da história. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Essas são participações dos nossos ouvintes pelo YouTube. Eu ia começar a tirar isso para frente? Não. Começar pela essa parte aí do realmente é muito curioso. São antissistema, governo, aqui, a primeira produção do Brasil Paralelo, que chama Congresso Brasil Paralelo, eles trouxeram assim, o público mais específico possível, principalmente esse público aí da direita. Eles convidaram o próprio Bolsonaro para participar desse Congresso Brasil Paralelo. Eles contam, né, numa matéria do Boletim da Liberdade, que essa ideia de curadoria da Brasil Paralelo, para Brasília, procurar esses políticos. Antissistema até que ponto? Não é antissistema, né? Ele tem a ideia de surgir, de criar o Brasil Paralelo ali em 2013, com aquele discurso antipolítica, não é antipolítica para quem e por quem, né? Porque aí passou 3 anos, em 2016, né, se lançam ali como uma produtora, uma empresa, mas os principais convidados são da política do sistema, né? Então, assim, convidaram já a Janaína Pastor para participar, o próprio Eduardo Bolsonaro, que tem muito material da Brasil Paralela, assim, antissistema para quem? Antimídia para quem? Aí eles estão naquele discurso que a mídia está predominantemente tomada pela esquerda e que eles, enquanto uma produtora, uma empresa, precisam de uma mídia independente para combater todos que estão aí, né? Principalmente os marxistas, o gramscista, né? Todo aquele discurso do marxismo cultural. Então, assim, antissistema para quem? E por quem, né? Então, a gente realmente são muito, eles pensam estrategicamente, essa ideia de ser uma produtora de entretenimento, se desvelar da política, né? Porque a todo momento, não sei se você prestou atenção, eles ressaltam que eles não recebem dinheiro público, você tem todo esse discurso nas produções deles, esse trapelo, só que eles não recebem dinheiro público, mas é incrivelmente com uma produtora aberta. Hoje, atualmente, recentemente, no final do ano, no início do ano, firmaram uma parceria com as produtoras. Então, assim, em 5 a 6 anos de empresa, eles conseguiram fazer isso, né? Então, assim, é muito contraditório todo esse discurso, né? É antissistema, antipolítica, mas a produção deles, tantas figuras aí da extrema-direita, da nova-direita, depois, em outras produções, então, o próprio MBL participou. Deixa eu pensar, né? Antissistema para quê? Claro que eles precisam ter esse discurso para poder fazer o projeto dele e levar esse projeto a um grande público, né? Eu falei anteriormente, são vários, né?
pensado estrategicamente para isso, para ser uma Netflix da direita, como usa um jornalista lá da Folha de São Paulo. Enfim, é isso, né? Pois é. E lembrando que nessa semana, desculpa te interromper, Mayara, o próprio Padilha, ele que foi, porque você falou de Netflix, impossível não lembrar lá do Mecanismo, né, que o Padilha dirigiu, e ele reconheceu que ele caiu numa roubada, né? Não sou eu que estou falando, ele disse. Ele reconheceu lá em entrevista fórum que ele caiu numa roubada e comprou esse discurso do Moro. Nós estamos falando de pessoas extremamente qualificadas, preparadas, leitoras. Eu diria que o mecanismo, ele é muito complexo e ele é muito poderoso. Ele consegue engendrar. É que a gente também está falando da questão do aluno, está falando de como o Brasil Paralelo, a Sara identificou, como são bem feitos os programas, mas a engenharia por trás disso, Mayara, ela é poderosíssima. Ela envolve uma série de pessoas. O Olavo conseguiu, o Caetano Veloso por um tempo elogiou lá o Olavo. Eu digo assim, como eles têm um poder, né, como eles conseguem arregimentar, inclusive pelo ressentimento, uma série de outras, a própria crise econômica, por uma série de motivos eles conseguem engajar, né? A ideologia ela é muito forte, a ideologia ela consegue muitas coisas, inclusive o engajamento gratuito de pessoas, porque essa sociedade de consumo ela é direcionada. E a internet ela trabalha exatamente com isso, né? Ela faz você desejar, mas você não é uma ilusão você achar que você deseja o que você quer desejar. Esse desejo, essa vontade, esse ódio, essa raiva, esse ressentimento, ele é extremamente direcionado, né? Isso tem um peso muito grande. Ô Mayara, eu já estou chegando aqui de certa forma na reta final. Eu queria de você aproveitar muito o seguinte, o teu livro, o teu e-book, perdão, essa dissertação, ela já está disponível, quem está ouvindo a gente e quer ler o e-book, onde consegue, como consegue, você está pensando também na publicação de papel? Essa é uma pergunta primeira. Aí em seguida eu tenho uma outra que eu vou pedir para você, mas eu vou fazer em seguida. Mas já vai pensando, eu vou te perguntar logo em seguida referências. Eu não conheci o Flávio Henrique Casemiro, o livro dele, até você citar no teu trabalho. Eu vou pedir para você algumas referências depois que, assim, quem está ouvindo a gente... variadas referências de quem quiser, além do teu material, ler um pouco mais, conhecer um pouco mais, se apropriar um pouco mais desse debate antes da gente encerrar. Por favor. Obrigado, Marcos, pelas questões. A primeira era... Do e-book. Isso. Como faz? Você está pensando em papel também. Sim, eu mandei para a sessão popular, estou esperando eles estão avaliando a dissertação, só que a minha dissertação está disponível da UniOeste, fica as dissertações e a tese. Entra lá no link, está lá disponível. E outra também, já que é para fazer, eu tenho um livro que eu publiquei com um amigo que chama um e-book, ele está disponível na internet também, que até o próprio Casimiro participou, contribuindo com um artigo, Nova Direita, Bolsonarismo, fascismo, sobre o Brasil contemporâneo. Então, ele está disponível gratuitamente na internet. Então, assim, a minha dissertação e eu estou aguardando uma resposta da Comissão Popular para tentar publicar, né? Eu estou publicando a dissertação em formato em revistas, depois eu posso te passar, e você também pode passar para o público. Aí a questão das referências, o Flávio, para além desse trabalho, para além desse livro dele, que é um livro mais do formato, da tese dele, em 2021, deixa eu só conferir.
Historiadora mais cadastra. Cadê 2020, ele produziu. Ele reatualizou o debate, a tese e o livro chamado Tragédia e a Farsa. Esse livro tem também para baixar disponível. Ele é da expressão popular. Eu tô com o livro aqui, se você quiser dar uma. Eu falei que eu faço propaganda para o Flávio. Tem esse também. Outro livro que eu usei bastante na minha dissertação também. Você pode mostrar na tua imagem que quem está ouvindo a gente no YouTube olha a capa também, não tem problema, viu? É o jabá do bem, vale a pena. Aí tem esse dele, e tem também um da Camila Rocha, a própria tese da Camila Rocha, e tem um livro dela com a Esther Solano, Redes nas Ruas, também, né, entender se articula grupos dessa nova direita. Aí tem o próprio livro da também, o Amanhã Vai Ser Maior, toda essa relação desse grupo, especificamente, que ela fez entrevista também. É um livro assim que eu fiquei muito impactada pela forma como ela construiu a narrativa para entender assim, de fato esses grupos e como as pessoas que estavam ali na rua, né, eles pensavam na futuro Bolsonaro ou no futuro do governo Bolsonaro. Esse livro da Rosana é importantíssimo, até para entender esse ponto da questão do ressentimento, né, da questão do ressentido, porque isso é ressentido, né? Mas o que falam disso? Porque incomodar com o governo, né? Petista. Então, assim, esse livro ele é muito importante para entender essas questões, esse debate que ela faz nas ruas, que chama O Amanhã Vai Ser Maior. Tenho ele. Beleza, então. Tem vários lá na tese. Eu coloquei, mas quem tiver esse pode, né, em contato comigo, depois eu vou saber. Tem algumas referências. Tem até, principalmente, em questão do governo Bolsonaro, que é o que Amanhã vai ser maior. Boa dica. Esse do Barará chama governo Bolsonaro, a autocracia burguesa no Brasil. Você está bem amparado, viu? E a gente está também, olha só, muitas dicas boas. Muito legal, viu? Obrigado pelas dicas. Só um momentinho, se possível. Eu vou indicar um historiador que tem um trabalho fundamental e necessário para entender as narrativas do Brasil Paralelo, que é o Fernando Caso. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Você vai falar sobre o político do passado e principalmente foca na produção da brasileira, que é o Brasil a Última Caminhada. Se a gente tiver interesse nessas questões, os políticos do passado, como o Nicolás, que é muito importante para entender essas narrativas aí, esses livros de texto. Beleza. Olha, excelente, viu? Maiara, a gente precisa encerrar já para seguir a nossa programação. E eu vou te agradecendo muito pela participação, lembrando aos nossos ouvintes que o programa ele fica disponível no TV Timbira, lá no YouTube, você pode rever, assistir e olhar até nas imagens, a Maiara mostrou todas as capas de livro que ela falou, que depois você pode retomar ali e ver direitinho, fazer as anotações, porque você vai estar bem acompanhado como ela está também. Maiara, um prazer, obrigado, sucesso. Toda a nossa solidariedade ao que você passou e que isso só sirva como motivação para você continuar seguindo e produzindo. Você tem talento, vou voltar a dizer, o teu texto é muito legal, muito gostoso, fluido, feedback de quem lê bastante e gosta de ler.
Então, a gente percebe ali que tem uma diferença, não para de escrever, porque você tem a mão, você tem o jeito, e isso é legal, tá? Obrigado mesmo, abraço daqui de São Luís do Maranhão para você. Faz a ponte da gente aí com os pesquisadores, os teus colegas, o pessoal que está produzindo. Esse é um espaço democrático, rádio pública daqui de São Luís, a mais antiga, 80 anos no ar, tá? Muita tradição, conhecimento. Então faz essa ponte também para a gente trazer para cá sempre bons papos, e você já tem esse espaço garantido no programa, tá? Abração, tchau, tchau. Obrigado você que acompanhou a gente aqui também pelo YouTube ou pela rádio. Obrigado, Francisco Nunes. Continue com a gente aqui na Rádio Timbira. Valeu, Maiara. Tchau, tchau. Abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em debate. Fique ligado na Rádio Timbira. Nova 1290. ZYH 888.